Muito bem-vindos a mais um Série D no Detalhe. Com uma semana muito calma, confrontos que não tiveram nenhuma confusão, com confrontos com poucos gols, alguns 0-0, poucos pênaltis, uma goleada estranha, esquisita, com uma goleada que entra para a história, que a gente vai falar daqui a pouco, e algumas outras coisinhas e times classificados já. Mas comigo aqui primeiro, nosso querido Richard Baluta, que vai falar do Sul e parte do Sudeste. Anderson, que vai falar de Centro-Oeste e outra parte do Sudeste, boa parte do Nordeste comigo, mas vamos começar com o Norte e o iniciozinho do Nordeste com ele, o maior boliviano do mundo, Daniel Dalense. Olá, saudações a todos. Mais uma rodada da Série D, rodada que, olha, esse grupo 1 tem dois times que estão simplesmente voando, literalmente voando. Um deles o melhor time da Série D, outro time que também vem muito bem, tem até sido um pouquinho ofuscado pelo Castanhal, né? Esse outro time é o São Raimundo de Roraima. E vou começar já com esse grupo que teve alguns resultados bem interessantes, né? Alguns acontecimentos também. Bem, primeiro a gente teve no sábado, né? O Gás, realmente acabou o Gás, perdeu mais uma, 2-0 para o São Raimundo de Roraima. Gols de Vera Cruz, que é um município aqui perto de Salvador, lá na ilha, mas é também um jogador de futebol, fez 1-0. E Rafael Moreira marcou 2-0 para o São Raimundo de Roraima, vitória fácil, tranquila no confronto, que na verdade, fora de casa, não tanto, né? Jogam do mesmo estádio. Então, mas com o mando de campo do Gás, vitória tranquila do São Raimundo de Roraima. No domingo, tivemos uma goleada. O Penarol fez 5-0 no Atlético Acreano. Wallace, Gleison Ferreira, Diego Vitor, Railson, Rodriguinho de pênalti fizeram os gols. E olha que o Penarol ainda teve um jogador expulso. O Renan foi expulso. Mesmo assim, o time ainda fez mais um gol. 5-0 no Atlético Acreano, que está mais um ano aí só apanhando. E aí a gente teve um jogo bem interessante, que foi Galvez e Fast Clube. Esse jogo começou com o Fast, abrindo 2-0. Hoje, Jack Chan e Kennedy, que não é aquele. Mas nem o Jack Chan é aquele. Não é nem aquele, nem aquele outro. Nenhum deles, né? Mas ele teve um fato interessante no jogo, que foi uma expulsão, ainda com 23 minutos do segundo tempo. A gente teve o jogador o Everton sendo expulso. Ele acabou dando um soco nas costas do adversário, que tinha chutado a bola nele. E aí uma peculiaridade desse jogo é que o árbitro também expulsou o treinador de goleiros do time do Galvez. O nome dele é Ofleibe, com Y ainda. Ofleibe de Oliveira Venâncio. Nunca vi um nome desse, nem perto disso. Nem uma coisa assim, sabe, parecida. Ofleibe, não conheço. Mas esse treinador de goleiro, ele acabou sendo expulso, e aí parecia que já era pro Galvez, né? Tomando 2-0, um jogador a menos. O treinador de goleiro não faz também muita diferença, mas estava com um jogador a menos, mas foi lá, correu atrás e Radamés marcou o gol, Radamés que não é aquele, de pênalti, 2-1, e depois Alisson marcou o gol de empate do Galvez, 2-2, o Galvez conseguiu então empate com o Fast, daqui a pouco passa a classificação. Esse resultado de empate foi precioso, hein? Precioso e um desastre pro Fast. E seguindo, o Castanhal continua atropelando. Venceu 2-0 fora o Ipiranga do Amapá, lá no Zerão. Gols de Samuel e Leandro Cearense. Leandro Cearense, que é ex-Paysandu, ex-Cuiabá, ex-ABC. Jogador relativamente conhecido. Já o Ipiranga também facilitou as coisas. Teve um jogador expulso com 22 minutos de jogo, o Antônio Alain. O Castanhal também teve um, só que já nos acréscimos. Então o Castanhal teve a vida um pouquinho facilitada, mas ganhou 2-0 do Ipiranga do Amapá. A classificação do grupo é a seguinte: Castanhal disparado, melhor campanha na Série D, 26 pontos, não perdeu ainda. São Raimundo de Roraima em segundo, 22 pontos, também ainda não perdeu. E os dois times sofreram apenas 8 gols, né? Cada um, então, média de 0,8 gols sofridos por jogo, sofrem poucos gols. Só para você ter uma noção, só o Fast, sozinho, tomou mais gols do que o Castanhal e o São Raimundo de Roraima somados. O Castanhal já está matematicamente classificado. O São Raimundo de Roraima está 99%, faltando 4 rodadas ainda. Então, 26 pontos Castanhal, 22 São Raimundo de Roraima. Depois nós temos o Galvez com 16 pontos, salvou um pontinho aí muito importante.
o Penharol com 14, o Ipiranga do Amapá com 11 e o Fast com 10. Se o Galvez não tivesse conseguido esse empate heróico, estaria o Galvez com 15 e o Fast com 12. Estaria a uma vitória de diferença. Então, um resultado importantíssimo esse empate que o Galvez conseguiu. Depois tem o Gás com 8, basicamente está fora, né? Muito difícil classificar. E o Atlético Acreano está só fazendo um número e fazendo a festa dos adversários com apenas 4 pontos. Então, esse grupo, Castanhal matematicamente classificado, São Raimundo de Roraima virtualmente também classificado, e a briga fica mais aí com Galvez e Penharol, devem classificar, com Ipiranga do Amapá e Fast, uma situação bem difícil. Pulando agora para o grupo 2, temos resultados bem interessantes nesse grupo. Tudo começou no sábado. O Palmas venceu o Tocantins por 2-1. Aliás, o Palmas, impressionante, das 3 vitórias no campeonato, 2 contra o Tocantinópolis, não Tocantins. O Tocantinópolis fez 1-0 com 2 minutos, gol de Eduardo. Bruno empatou aos 22. E aí, já para o final do jogo, Tchô, batendo o pênalti, fez Palmas 2-1 de virada no Tocantinópolis. O Tocantinópolis vai ter pesadelos com Palmas, ao menos até o próximo confronto de estadual, ou que seja ano que vem. E aí tivemos um jogo muito importante também. Estava falando que o Motoclube estava de mal a pior, estava ganhando de 1-0, perdendo feio. Ganhou um jogo fundamental, fora de casa, contra a Imperatriz, 1-0, o gol de Wallace, no primeiro tempo ainda. Resultado fundamental para o Motoclube, estava começando a perder um pouco de ritmo. E seguindo, também no sábado, tivemos um confronto de líderes, né? Em que o 4 de julho tomou 2-0 em casa do Guarani de Sobral. Gol de Raí de pênalti e o Marcelo Souza que fez contra em favor do Guarani de Sobral. 4 de julho já teve o Jailson expulso no finalzinho, mas grande vitória do Guarani de Sobral que volta a ser líder. Esse grupo é até interessante ver como esses dois times alternam a liderança, né? Quando o Guarani se torna líder, depois vem o 4 de julho toma a liderança, depois o Guarani volta a ser líder. E para fechar no domingo, mais uma decepção para o Paragominas. Paragominas parou no Juventude Samas, 0-0 em casa, está ficando para trás, está ficando bem difícil para ele. Classificação é a seguinte: Guarani de Sobral, 19 pontos, conseguindo aí a liderança do grupo, muito provavelmente vai classificar. O 4 de julho tem 17. Depois tem o Motoclube, ressurgiu, 2 vitórias seguidas, 15 pontos. O Imperatriz, 14, deu uma tropeçada agora. Juventude Samas tem 13. Palmas e Paragominas com 11, mas não acredito que esses dois mais briguem da vida do Paragominas, mas tá difícil. Paragominas não ganha pelo menos 5 jogos, 3 empates, 2 derrotas. E o Tocantinópolis com 7 pontos. Isso aí começou tão bem, né? Até falei no início. Acho que a vitória foi logo nas primeiras rodadas, depois conseguiu uma série de empates, mas agora tá indo de mal a pior o time do Tocantinópolis. Então, nesse cenário, temos aí um grupo do Norte, como até o Thiago falou, um pouquinho do Nordeste, mas esse pouquinho do Nordeste está também tomando conta desse grupo 2, né? Por enquanto, os 4 classificados são times do Nordeste. O Palmas, Paragominas e Tocantinópolis, que são os 3 times do Norte, eles estão nas 3 últimas posições. Guarani de Sobral aí tentando conquistar esse acesso, mas seria interessante, caiu para a Série B do Cearense, no mesmo ano subir para a Série C do Brasileiro, coisa que aconteceu com o Floresta, né? Floresta, inclusive, acabei não falando no último programa, mas só para complementar, o Floresta, ele escapou do rebaixamento para a Série C do Cearense no final de semana passado, ganhou do União de Brejo Santo, com gol no finalzinho do jogo. Você imagina, um time na Série C do Brasileiro e na Série C estadual, né? Essa aí realmente ia ser inédita. O Guarani de Sobral vai tentar, pelo menos, repetir aí esse ano o que conseguiu ano passado o Floresta. Beleza, só lembrando que ano passado teve essa situação no grupo 2, né, Daniel? Inclusive, o São Raimundo de Roraima ficou atrás do Juventude Samas e nesse ano tá indo muito bem, né? Vamos seguindo, grupo 3, grupo do Nordeste, um grupo que até o domingo parecia que ia ter muito pouco gol. Vamos aos poucos, vamos pelo sábado, o único jogo do sábado. O Atlético Cearense recebeu o América de Natal e perdeu por 2-0. Um gol em cada tempo, o América dominou o jogo. No primeiro tempo, o Alvinho teve uma grande troca de passos do América e Alvinho tocou para o gol vazio, aos 24 minutos. E no segundo tempo, o Atlético Cearense acerta a bola na trave no contra-ataque. Eric Varão, que já tinha metido um golaço, por exemplo, contra o Souza, completa o contra-ataque, faz 2-0. O América de Natal dispara rumo à vaga, já dá uma disparada em relação ao quinto. Daqui a pouco a gente vai de tabela. E no domingo, meu amigo, se você pegou para assistir qualquer jogo desse grupo no domingo, você é um cara muito corajoso. Central e Souza 0-0, jogo muito fraco, muito ruim, teve muito pouca coisa. O Central até perdeu um gol absurdo, mas é o Central, né? Não é à toa que tá tão mal.
E o 13, o Campinense, o clássico, meu Deus, o clássico foi bem fraquinho. O clássico acabou sendo ruim para mais ou menos para os times. O outro jogo foi muito pior, para o Souza aí para o Central, e foi uma rodada muito boa para os times potiguares, porque nessa segunda-feira, assim, teve jogo na segunda-feira, tivemos um jogo pouco suspeito, um jogo assim que não levanta, não bate assim quando você olha assim o placar, não dá um susto não. O ABC aplicou 9-1 no Caucaia. Detalhe, o ABC, quando o jogo estava 0-0, teve um pênalti não marcado. E o jogo foi todo do ABC. Abriu o placar de pênalti com o Alisson, toma um empate num contra-ataque que Vanderlan pega uma bola que bateu no zagueiro, e que ele mesmo chutou, na verdade, né? E empata, isso já é aos 39, o primeiro gol foi aos 34. Um minuto depois, o escanteio cobrado, a bola ficou ali batendo na defesa, e Claudinho fez o primeiro dele, o segundo do ABC, e teve outro pênalti para o Alisson bater e fazer o terceiro aos 47. O último lance do primeiro tempo saiu 3-1. Beleza, né? 3-1, placar normal. Segundo tempo só deu ABC mais ainda. O Caucaia não chegou no gol do ABC. E aí Aleph cruzou para Wesley Pimbinha fazer o quarto. 6 minutos. Aí o Alisson deixou o Matheus Miller, o lateral, de cara pro gol, dar uma pancada, a bola desviou no lateral. Ednei do Caucaia saiu quinto. Detalhe, Ednei tinha cometido o pênalti no primeiro tempo. E tinha cometido o pênalti que o árbitro não deu no primeiro tempo. Depois, um bicão da defesa. O Gustavo Henrique saiu de cara pro goleiro e fez o sexto. E aí o Alisson fez o sétimo. Dessa vez de bola rolando, né? Não, 3 gols de pênalti, 7-1. Depois disso, o Alisson cabeceou, o goleiro deu rebote, o Gustavo Henrique tocou pro gol vazio. E no último lance, Rodrigo Fumaça terminou de fumaçar a defesa do Caucaia, 9-1. O jogo, obviamente, não teve acréscimo. E a segunda maior goleada, empatado com a vitória lá em 2011 do Plástico de Castro, só perde para um jogo que a gente comentou ano passado, né, Richard? De um São Caetano 0, Pelotas 9. Você lembra muito bem desse jogo. Não, quero falar que eu comentei com os guri, a gente... A campanha inusitada do Floré, do Caucaia e tudo mais. Mas assim, eu vi um comentário do pessoal da última divisão, que cobre também essas divisões, as divisões principais, né? Última divisão aí. E assim, é suspeito esse resultado do Caucaia. Porque eles ganharam o último jogo de 1-0. Tipo, é muito estranho. A equipe que ganha o último jogo do 1-0, no jogo seguinte toma 9-1, sabe? Eles já tomaram 7-0 esses dias, e daí no jogo seguinte eles empataram. Então, sei lá, cara, é estranho, sabe? Ô, Richard, antes deles 7-0, eles tinham ganho do ABC de virada de 3-2. Vale lembrar também. Eles têm 2 vitórias, uma sobre o ABC e uma contra o Souza. Mas vamos à classificação. O ABC é líder do grupo com 22 pontos. Está basicamente classificado por causa dos confrontos diretos. O América virtualmente classificado com 18. O Campinense com 15 e o 13 com 13. O 13 com 13. Esse é o G4. O Souza com 0-0 ficou com 12. Podia ter passado 13. Não conseguiu. O Atlético Cearense com mais uma derrota. Vem muito mal. São 3 jogos sem vencer. São 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Tem 11 pontos. E aí, lá embaixo, Caucaia com 8, Central com 8. O Caucaia conseguiu um feito. Tá com 37 gols sofridos. Só precisa sofrer mais 22 nos últimos 4 jogos para igualar o Jaciobá. É a pior defesa do campeonato. Daqui a pouco a gente fala disso. O ABC é a melhor defesa. Ou é o melhor ataque. Mas por que o Caucaia está na frente do Central? O Caucaia ganhou 2 jogos. O Central só ganhou 1. Vamos para o grupo 4. O grupo 4 está um grupo semi-definido, mas que deu uma embolada ali pela terceira e quarta vaga. Ainda é uma embolada mais teórica, mas existe. No sábado, só um jogo, um papelão do Itabaiana. O Itabaiana abriu 2-0 no primeiro tempo contra o Muricy. Jogo esse que não foi em Muricy, o jogo foi em Maceió, foi no estádio da UFAL, que é campo sintético. É a primeira vez que o estádio da UFAL é utilizado na Série D. Ele era usado pelo Desportivo Aliança no Campeonato Alagoano, quase pegou vaga na Série D esse ano, caiu pro CSE, né? A gente vai ter Palmeiras dos Índios ano que vem. Mas o que é que aconteceu? No primeiro tempo, 2 gols de escanteio do Itabaiana, um de cabeça de Cleiton aos 11 minutos, o outro de Hugo, o goleiro Fernando catou borboleta, ele cabeceou pro gol vazio. 2-0.
A Baiana ganhou. A Baiana vai voltar ali a brigar com o Sergipe, com o Retrô, com o Juazeirense, para ver quem vai ficar entre os 4 primeiros e vai dar trabalho na outra fase. Pois é. Igor, o Lukaku alagoano, fez um gol de pênalti aos 25 e aos 31, um escanteio cobrado. Igor, o Lukaku alagoano, e isso foi falado pelo narrador do Eleven Sports, empatou 2-2. E no final, o Igor, o Lukaku alagoano, ainda provocou uma expulsão. Aos 45 minutos do segundo tempo, o jogador Paulo Claudino foi avisado pelo assistente do Bandeira, né? Paulo Claudino deu um tapa no rosto de Igor, o Lukaku alagoano. 2-2 esse placar, ele ainda provocou uma expulsão. Ponto heróico do Muricy, que está entre as piores campanhas do campeonato. Eu vou comentar sobre isso mais para frente. No domingo, 3 jogos. Vamos começar com o clássico baiano. Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas, que foi final do Campeonato Baiano. E como na final do Campeonato Baiano, o time visitante ganhou o jogo em Feira de Santana. 2-1 para o Atlético de Alagoinhas. O Alagoinhas dominou o jogo, foi quem mais criou. Saiu atrás com um lindo gol de Thiaguinho, que recebeu um lançamento pelo alto. Matou no peito e encobriu o goleiro. Mas no segundo tempo, Edson bateu, acertou a trave. Na volta, o mesmo Edson empurrou, o goleiro Alan tentou salvar, a bola entrou lentinha. Aqueles gols bem feios, mas gol é gol. 1-1. Isso aos 31. E aos 48, Sobral deu uma paulada na trave no rebote. Emerson, 2-1. Grande resultado para o Atlético de Alagoinhas, que agora é o time que está na caça para o G4. Não sei se vai mudar, eu não acredito nisso, né? O grupo 3 já está se definindo, o 4 já está definido desde o primeiro turno, né? Já o Sergipe recebeu o Asa e fez o que se esperava dele, né? 2-0, um gol em cada tempo. Paulinho aproveitou 2 furadas da defesa do Asa. Ele carregou a bola, driblou o goleiro, fez 1-0 aos 48 do primeiro tempo. E aí, Edson Ageu de pênalti aos 10 segundos fez 2-0. Vitória tranquila do Sergipe, que foi o dono do jogo. E para fechar, Juazeirense e Retrô, um jogo muito bom de se assistir. A Juazeirense é sempre um time interessante de se assistir, né? Juazeirense que já vinha de um resultado que valeu a eliminação, mas foi um resultado muito heróico contra o Santos, né? Uma vitória 2-0 em casa. E venceu o Retrô de 1-0. Gol de Eduardo de cabeça, né? O Adalto Moraes é um gramado que privilegia um futebol mais rústico, para não falar outras coisas. Gol de Eduardo de cabeça, 1-0. E como é que fica o grupo? A Juazeirense basicamente está classificada, não está matematicamente, mas está virtualmente, deve classificar, porque pega no Carneirão o Atlético de Alagoinha na próxima rodada, que é o primeiro time fora da zona. A diferença é de 9 pontos, faltando 4 jogos. O segundo é o Sergipe com 18, o terceiro Retrô com 16, o quarto Itabaiana com 16. Em quinto, o Atlético de Alagoinhas com 13 e em sexto, o Bahia de Feira com 11. Eu não acredito nesses dois times ainda. Pode ser que passe, pode ser que passe. É futebol. Mas eu não acredito, eu acho que o G4 vai ser esse mesmo. Lá embaixo, o Asa com 6 pontos e o Muricy, que depois de perder meio mundo de partida, o time tinha perdido 7 jogos em sequência, empata a primeira, vai a 4 pontos. Eu esqueci de comentar no outro grupo. O outro grupo está basicamente se desenhando para ser uma disputa de uma vaga entre 13 Souza e Atlético Cearense, né? O Campinense já abriu 3 pontos do Souza, é quem está com o futebol um pouco mais constante, mas ainda assim não é confiável. O ABC já basicamente classificou e o América está muito perto, né? Mas vamos seguindo, vamos agora para o Centro-Oeste. Teve um pouquinho só de confusão nesse grupo 5, né, Anderson? Pode comentar para a gente aí, um grupo que só os visitantes venceram. Boa noite aí, galera. Espero que todo mundo tenha uma boa semana aí. Essa segundona aí falando do grupo 5, que tivemos algumas definições, né? A gente começa com o jogo de sábado, clássico Candango, Gama e Brasiliense, que ano passado tiveram bons jogos, tanto no estadual quanto na própria Série D mesmo. Estiveram no mesmo grupo ano passado. Mas esse ano o Gama muito enfraquecido, numa crise gravíssima que já tinha respingado ano passado, que o clube tinha feito a melhor campanha na primeira fase, perdeu o acesso por conta dessa crise, ninguém recebia, perderam todos os jogadores bons para outros clubes e o time não conseguiu o acesso e já está praticamente eliminado, não tem vaga para o ano que vem. Então já vamos despedindo aí do Gama. O Gama perdeu de 1-0 como mandante do Brasiliense, gol de Zé Love aos 30 do segundo tempo. O Brasiliense, que vinha a campanha claudicante, acabou se recuperando aí, foi para vice-liderança, né? Tivemos também um Goianese Jaraguá, que teve surpresa, né? O Goianese brigando pelo
para passar de fase, né? O Jaraguá era a pior campanha da Série D até então, continua sendo uma das piores, né? Com 4 pontos apenas, empatado com o Muricy, Patrocinense, mas venceu, né? Venceu, gol de Nilcinho aos 5 minutos do segundo tempo. O Jaraguá dá um respiro, já está eliminado já, não tem vaga garantida para o ano que vem também, mas conseguiu complicar aí o seu conterrâneo, né, o Goianésia, que estacionou ali na 4ª posição. Tivemos também o União Rondonópolis e Nova Mutum, e o União Rondonópolis saiu do G4 e o Nova Mutum entrou, venceu 1-0 lá no Mato Grosso, em Rondonópolis, gol do Abner. Esse gol do Abner que deu uma polêmica, né? Porque tivemos 2 expulsões da comissão técnica do União Rondonópolis. O primeiro técnico do União Rondonópolis, após a marcação do gol, ele simplesmente foi e derrubou o Bandeirinha. Não deixou o Bandeirinha correr para o meio do gol, ele foi lá e derrubou o Bandeirinha e falou as seguintes palavras: você é safado, tu só vem aqui para prejudicar a minha equipe. Toda vez a mesma coisa, seu filho da puta, vai tomar no cu, seu vagabundo. E 3 minutos depois do gol, o auxiliar dele foi expulso, né? Porque aconteceu uma falta, e aí falou assim, seu vagabundo, tudo contra nós. Aí ele foi expulso e falou de novo, seu filho da puta, safado, tava impedido o gol, filho da puta. Eu não vi o gol, mas deve ter sido um gol bem escandaloso, né? Porque gerou uma reação aí incrivelmente desproporcional da comissão técnica do União Rondonópolis. E esse resultado complica um pouco a vida do União, já a gente vai falar sobre isso. E agora vamos pro jogo maior da confusão, né? Porto Velho 0, jogo em Rondônia. Porto Velho 0, Aparecidense 2. O placar foi construído no primeiro tempo, Gabriel Rodrigues fez aos 38 do primeiro tempo, e aos 5 do segundo tempo, Rafael ampliou para Aparecidense. Chegando no fim do jogo, Porto Velho praticamente eliminado, né? Nada mais a perder, Aparecidense líder. Eis que o atleta Emerson Bacas vai lá e dá uma voadora no jogador do Aparecidense e cria-se uma confusão generalizada que terminou com o zagueiro do Porto Velho saindo de ambulância. Tivemos 5 expulsões, todas de jogadores. O Emerson Bacas, o Maurício, que foi expulso e ainda saiu de ambulância. E esses 2 do Porto Velho, e o Everton, o David e o Vanderlei da Aparecidense. 5 expulsões e foi porradaria, né? Porradaria franca, porradaria sincera. Infelizmente terminou aí com o atleta Maurício Leal indo para o hospital. Esperamos que esteja tudo bem com ele, né? Mas a gente ainda antes teve uma expulsão do atacante reserva do Porto Velho, o Alessandro, que... Não, na verdade, o auxiliar técnico, né, que pegou e falou assim para a arbitragem, vai se fuder, marca isso direito. Aí ele foi expulso e o jogo terminou aí dessa forma vexatória, né? E o Porto Velho está praticamente eliminado, assim como a gente vai ver a classificação aqui. A Aparecidense lidera com 21 pontos, muito difícil de conseguir a classificação, né? Em segundo lugar, o Brasiliense com 17 pontos. Pulou bem aí de posição, estava bem ameaçado o Brasiliense, conseguiu aí no clássico se reerguer. O Nova Mutum em terceiro com 17, o Goianésia em quarto com 16, e aí o União Rondonópolis em quinto com 15 pontos. E aí, sexto, sétimo e oitavo, né? Porto Velho 9, Gama 8, Jaraguá 4, pode esquecer, não vão classificar, já estão fora. Devem cumprir tabela, né? A não ser que, por exemplo, o Porto Velho e o Gama façam uma reação histórica, que não vai acontecer. O Jaraguá já está matematicamente fora. Vocês lembram que eu disse que o União se complicou muito com o resultado aí do polêmico gol aí contra o Nova Mutum? Pois é, porque na próxima rodada a gente tem o Brasiliense enfrentando o União Rondonópolis no Distrito Federal. E os outros adversários, o Nova Mutum pega o Gama, já praticamente eliminado. Goianésia pega o Porto Velho, praticamente eliminado e espalcado até o talo, né, depois da porradaria que foi o jogo. E a Aparecidense pega o Jaraguá, já eliminado.
Então, se o União perde esse jogo para o Brasiliense, o que é perfeitamente plausível, já que o jogo é no Distrito Federal e o Brasiliense é um time mais qualificado, e esses outros 3 times vencem os 3 sacos de pancadas aqui do grupo, a distância abriria de 4 pontos, né, do União para o Goianésia, faltando 3 rodadas. Então, ficaria bem difícil de tirar essa diferença aí. O União se deu uma complicadinha, né? Agora vamos para o grupo 6, onde a gente teve alguns resultados, né? Tivemos na sexta-feira, abrindo a rodada inteira da Série D, né? O Águia Negra perdeu mais uma, só que apenas de 1-0 para a Ferroviária, gol do Vitor Paraíba no primeiro tempo. O Vitor Paraíba estava jogando Série A, jogou pelo CSA Atlético Goianiense, foi parar na Ferroviária e fez o gol da vitória aí. Ferroviária, na sua incrível sequência, né? Mais uma vez não levou gol. E tem 8 vitórias e 1 empate nos últimos 9 jogos. É surreal aí a campanha da Ferroviária, que está 9 jogos sem levar gol, né? Tivemos 2-0, Uberlândia Boa e Caldense Patrocinense, né? Caldense que perdeu uma grande oportunidade aí de disparar. Pegou um dos piores times da Série D em casa, não conseguiu sair do 0. Uberlândia Boa, o empate 0-0 franco, né? Já que são 2 equipes mais ou menos do mesmo nível, que estão brigando pela mesma coisa, estão no resultado natural, mas a surpresa vem Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco Capa Preta, né? O jogo com o mando do Capa Preta, 3-0 para o Rio Branco de Venda Nova, que entra no G4, né? 2 gols de Washington e um de Rafael Oliosa. E a situação fica a seguinte, né? O Rio Branco entra no G4 no lugar do Boa. A Ferroviária 25 pontos, já classificada, né? Matematicamente classificada. Caldense segundo com 18, Rio Branco de Venda Nova com 16 em terceiro, Uberlândia com 16 em quarto e o Boa em quinto com 14. A briga deve se resumir aí, mais ou menos no esquema do grupo 5, né? São 5 times brigando e 3 praticamente fora, né? Tem o Capa Preta com 9, o Águia Negra com 5 e o Patrocinense com 4. O Capa Preta ainda pode, matematicamente, né, conseguir fazer alguma fumaça, mas é muito difícil isso acontecer. O Águia Negra e o Patrocinense já estão praticamente eliminados mesmo. Na próxima rodada, a gente começa a ter algumas definições importantes, né? O Boa teve uma sequência ruim, pegou 2 jogos seguidos contra a Ferroviária, mas agora pega a Patrocinense, né? Em Varginha, um jogo teoricamente fácil aí, e bota toda a pressão em cima do Uberlândia, que pega a Caldense, confronto direto, né? Enquanto o Rio Branco recebe o Águia Negra, tá aí outro jogo bom pro Rio Branco poder garantir a sua vaga no G4, né? Um jogo fácil contra o Águia Negra, tem que ganhar. E a Ferroviária pega o Capa Preta, jogo que a Ferroviária deve vencer também, já deve destruir todas as chances do Rio Branco Capa Preta. Mas olho na próxima rodada aí, esse Uberlândia e Caldense vai ser um jogo interessante, porque quem perder vai se complicar bastante aí no campeonato. Enfim, agora vamos fechar aí com os grupos 7 e 8, os piores grupos da série D, diga-se de passagem, não acontece nada nesses grupos. Mas temos o Richard aí para falar do futebol sulista. Vai lá. Fez bem, né? Muito, muito bem, Beco. Tivemos um evento, no mínimo, curioso, né? Esses grupos 7 e 8, que não teve nenhum 0-0. Geralmente tem 2, 3, né? Todos os jogos tiveram gols. Incrível. E alguns até mais, 2, 3 gols. Tivemos confusão também, tivemos atleta brincando de MMA e, primeiramente, tivemos show dele, Nunes, aquele interminável Nunes aí que tá jogando lá a Série D com a camisa do Santo André, tá com seus 58 anos, mais ou menos, 58 anos de carreira, né? Ele dá com 75, mais ou menos. Ele tá com a idade do Zagallo. Mas falando sério, agora o Nunes foi o nome do jogo. Santo André venceu a Inter de Limeira de Roger agora. Roger assumiu meio que oficialmente o comando da equipe da Inter de Limeira, o treinador da Inter de Limeira. A equipe do Roger, que tinha vencido na estreia do Roger, né? Agora perdeu. Mas vamos lá.
O Santo André venceu em casa, jogando em casa, lá no seu estádio, que agora eu não lembro o nome, o Distrital do Inamar. Venceu por 2-1, 2 gols do Nunes, o gol da Inter de Limeira. O Nunes abriu o placar no final do primeiro tempo. A Inter de Limeira chegou a empatar no metade, mais ou menos, do segundo tempo com o Guilherme. E daí o Nunes foi lá e decretou a vitória quase no final do jogo. 2-1 para o Santo André, resultado importante do Santo André. O Santo André que abriu 4 pontos, né, em relação ao primeira equipe fora aí da zona de classificação, que agora é o Madureira. Quem diria, cara? Quem diria que nesse momento a equipe do Rio de Janeiro classificada seria o Bangu e o Madureira e o Boa Vista estariam eliminados. E é isso que está acontecendo no momento. Bangu que deu um sprint aí, uma surreal campanha do Bangu, né? Começou muito mal, não ganhava de ninguém, de repente o Bangu resolveu fazer bons resultados. Nos últimos 5 jogos o Bangu venceu 3 e empatou 2. É algo realmente bem interessante a campanha do Bangu. E venceu de novo, né? Bangu que venceu com gols do Rafael Carioca, que abriu o placar aos 12. Daí logo em seguida, né, lance incrível também. Logo em seguida, na saída de bola, o Israel, o zagueiro do Bangu, foi lá e meteu um gol contra, empatou. 1 minuto de diferença do gol que abriu o placar Bangu com o gol contra do Israel, que empatou a partida do Madureira. Mas daí logo aos 19 o Rochinha já deixou 2-1 pro Bangu. E no segundo tempo, aos 4 minutos do segundo tempo, o Rafael Carioca de novo fez 3-1 para a equipe do Bangu. Bangu vencendo lá. O Bangu que nessa rodada jogou no estádio Laranjão. O estádio é o estádio do Nova Iguaçu, o estádio Jânio Moraes, Laranjão. E não sei também, eu tenho que até pesquisar aqui por que não jogou em Moça Bonita. Acho que se eu não estou enganado, Moça Bonita em obras. Mas teria. Daqui a pouquinho eu confirmo. Mas enfim, o Bangu venceu. E seguindo os jogos, agora o jogo do Cianorte. O Cianorte que venceu de novo. O Cianorte que embalou na competição. Em contrapartida, o Boa Vista já era, né? Boa Vista, ladeira abaixo. Boa Vista, 5 jogos, 5 derrotas nos últimos 5 jogos do Boa Vista. Campanha desastrosa do Boa Vista, né? Nem sei o que aconteceu com o Boa Vista, deve ter acontecido uma catástrofe lá. Boa Vista que estava bem no começo da competição, de repente virou saco de pancada desse grupo, perdeu de novo. Foi lá no Paraná, lá na cidade de Cianorte. Perdeu os gols da equipe de Cianorte, foram do Rafael Cavalheira e do Pelezinho, que não é aquele nem aquele outro, é o Pelezinho. E daí o gol da equipe do Boa Vista foi do Marcelo Mota. Ficou nisso aí, 2-1 para a equipe do Cianorte. Cianorte com esse resultado se consolidou no G4, né? Foi 15 pontos ali. Tá bem consolidado ali o Cianorte em busca da vaga. Agora tivemos o último jogo com muitas emoções. 2 São Bento e Portuguesa, o jogo lá no estado de São Bento, no Walter Ribeiro, 2 para o São Bento, 3 para a Portuguesa. A Portuguesa que com esse resultado assumiu, digamos assim, isoladamente a liderança do grupo, né? Foi 17 pontos. Os gols da partida. Primeiro, o São Bento abriu o placar com o Carlos Eduardo. Daí no segundo tempo, foi vencendo o segundo tempo, né? Daí no segundo tempo a portuguesa empatou com o Lucas Pageu, que é o grande destaque, inclusive da Portuguesa nessa Série D. O Anderson Cavalo foi lá e virou para a equipe do São Bento, botou o São Bento na frente de novo. Mas aí Miguel Mota e Danilo Pereira fizeram os gols da Portuguesa, viraram para a equipe da Portuguesa, 3-2 para a Portuguesa, e que teve um lance inusitado no final desse jogo, né? O atleta Léo Costa, né? Ele resolveu ali, ele não ficou muito contente aí com o seu adversário e resolveu meter os 2 pés no peito do jogador da Portuguesa. E daí ele foi expulso, né? A gente sabe que esse tipo de situação, arbitragem assim, não releva um pouco o jogador aí que gosta de práticas de MMA em campo, né? E daí ele acabou sendo expulso, confusão generalizada, teve jogador da comissão técnica da Portuguesa expulso, o jogador do banco da Portuguesa se pegaram no pau, um quebra-pau generalizado,
E terminou assim, né? O resultado que deixa São Bento na lanterninha lá da competição, praticamente eliminada a equipe do São Bento. E com a Portuguesa, deixa a Portuguesa em situação bem confortável, classificar 19 pontos em 10 jogos. Vamos pro grupo 8? Vamos pro grupo 8. O preferido aí do nosso amigo Deco. E vamos começar com os jogos aí do sábado, que tivemos primeiro um jogo direto, né? Marcílio Dias e Juventus. Marcílio Dias que se complicou, na minha opinião, Marcílio Dias tem que ser eliminado. Tá, obviamente matematicamente, mas moralmente acho que o Marcílio Dias vai dar Deus mais cedo esse ano na Série D. Marcílio Dias que recebeu a Juventus e saiu atrás do placar, gol do Pablo aos 7 minutos do primeiro tempo, a equipe do Jaraguá. O Julinho empatou ainda no primeiro tempo o Marcílio Dias, aos 48 do primeiro tempo. E aí, daí no segundo tempo a Juventus poderia ter feito a virada, hein? Jogou muito mais que a equipe do Marcílio Dias. Marcílio Dias meio perdido em campo, né? Marcílio Dias que agora é treinado por um treinador que o Deco é muito fã, que é o Paulo Foiani. Grande treinador aí que passou pelo Boa Esporte. Grande mister Paulo Foiani. E acabou que empatou. A Juventus de Jaraguá com esse resultado abriu 2 pontos em relação ao Marcílio Dias dentro do G4. E a equipe de Jaraguá que vem numa boa recuperação também, né? Nos últimos 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Sob o comando do Tuca Guimarães. Outra equipe que agora vamos ver equipes que praticamente selaram a sua classificação, né? Primeiro o Joinville que recebeu o Rio Branco do Paraná e não tomou conhecimento, passou o trator, né? Paulo Vitor, Edson Ratinho e Guilherme Xavier fizeram o gol da equipe do Jack, 3-0 pro Jack, ficou bem barato esse resultado. O Rio Branco é fraquíssimo esse time do Rio Branco, né? Joinville tirou o pé, na verdade, poderia ter feito até mais. E com esse resultado foi 20 pontos. O Joinville que segue invicto na competição. 10 jogos, 5 vitórias, 5 empates. E o Joinville que com esse resultado abriu uma diferença considerável. 9 pontos em relação ao Marcílio Dias, que é o primeiro time fora do G4. E está praticamente classificado, né? A equipe do Cascavel também está praticamente classificada. Apesar que tomou um susto lá no Rio Grande do Sul, né? Jogando lá em Bento Gonçalves. Empatou em 2-2 com a equipe do Esportivo. O Cascavel que abriu o placar com o William, mas Matheus Batista, dois gols seguidos, inclusive, um aos 33 e um aos 34 do Matheus Batista, viraram para a equipe do Esportivo ainda no primeiro tempo. Daí no segundo tempo, o Carlos Henrique empatou para a equipe do Cascavel, ficou nisso 2-2. O Cascavel que também está classificado, basicamente, não matematicamente, mas acho que foi uma catástrofe, tira a vaga do Cascavel, né? Tem 11 pontos de diferença em 12 disputados, então tá bem encaminhado. Agora, quem tomou susto foi o Caxias, né? O Caxias perdeu para o Aimoré fora de casa. Xande e Adriano Klein fizeram os gols da equipe do Aimoré. O Aimoré que ressurgiu das cinzas no grupo, né? Tava lá mortinho, 7 pontos, agora fez 10 e já aparece ali, também entrou na briga pelo G4 ali, né? Com 10 pontos, 3 em relação ao Juventus de Jaraguá, que fecha o G4. E vamos à classificação. Cascavel com 22, Joinville com 20, Caxias com 13, Juventus de Jaraguá com 13. Inclusive, olha o Caxias, né? Se complicando de novo, como o ano passado, complicando aí na fase de grupo. E daí vem o Marcílio Dias com quinto com 11, Aimoré com 10, Esportivo e Rio Branco praticamente eliminados já com 9 e 6 pontos respectivamente. E foi isso, Thiago, da minha parte, fechou. Beleza, então vamos para as estatísticas da Série D, começando com a melhor campanha do classificado Castanhal, o primeiro time a alcançar 26 pontos. A pior campanha, 4 times têm 4 pontos, o Jaraguá, o Atlético Acreano, o Murici e o Patrocinense, mas eu vou colocar o Patrocinense pelo motivo que eu vou falar lá embaixo. Melhor ataque do ABC com 25 gols. A melhor defesa, Juazeirense e Ferroviária, com 3 gols sofridos. O pior ataque do Jaraguá, com 3 gols feitos. E a pior defesa do Caucaia, com 37 gols sofridos. O 9-1 teve interferência no melhor ataque e na pior defesa. Os 5 invictos, Castanhal, São Raimundo, Juazeirense, Cascavel e Joinville. Até agora, nada de perder. Tá? Vale lembrar que ano passado os últimos invictos caíram na 13ª rodada. E por que eu botei o Patrocinense como pior campanha? Por esse motivo aqui.
Patrocinense é o único time que ainda não venceu na Série D, com a vitória do Jaraguá nessa rodada. Então, a Patrocinense é o único time que não venceu. E para fechar a artilharia, Gabriel Santos, o Negueba, ainda com 11 gols, o artilheiro da Caldense. Lembrando que o principal concorrente dele, Olávio, não joga mais na Série D, foi vendido ao Volta Redonda. Então, galera, é isso. Daniel, Richard e Anderson, muito obrigado pela ajuda. Não tem gol da rodada, tivemos problemas com as transmissões. Então, muito obrigado a todos e lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu na Série D, no detalhe, e meu time quer parar lá.